Do ano passado pra cá, um famoso tênis da Puma voltou a calçar muitos pés. E eu tô falando do Speedcat, é claro, que nasceu do automobilismo e hoje ocupa quase todos os ambientes, principalmente as ruas. Caso você não me conheça, eu sou a Tainá e esse aqui é o canal do Sneakers BR, então já aproveita para se inscrever aqui, deixar o seu like, clicar no sininho e nos acompanhar em outras redes sociais e, é claro, no nosso site também, e tá cheio de coisa aí para você ficar por dentro da cultura sneaker. Aqui na mesa comigo eu tenho 3 caixas, sendo 2 aqui da ponta, da linha mais clássica da Puma, e a central aqui, que é as edições mais select, digamos assim. Então fica aqui no vídeo que eu vou contar tudo pra vocês. Como eu falei, o automobilismo foi o berço do Speedcat, mas não foi de uma hora pra outra que tudo isso aconteceu. Na década de 80, vários pilotos da Fórmula 1 calçavam Puma em seus pés, mas eram modelos feitos exclusivamente para o esporte, sem nenhum tipo de versão casual no mercado. Mas isso mudou ali no final dos anos 90, mais precisamente em 1999, quando a marca resolveu se inspirar diretamente em um Puma do piloto Stefan Beloff, usado 15 anos antes, para a criação desse tênis aqui. Começando pelos das pontas aqui, temos 2 Speedcats casuais. O primeiro é esse aqui nesse tom de lilás, com a parte, né, do foam stripe num verde bem limão, assim, um pouco mais clarinho. Tem alguns outros detalhes também, né, aqui na ponta, na língua também, e na parte de trás tem o mesmo detalhe. Agora o outro tem esse mesmo tom de limão, só que no cabedal todo, e o restante dos detalhes ficam em branco. Na época, ele era o fruto de uma collab com a Sparco, uma conhecida marca de equipamentos automobilísticos que até hoje crava seu nome em algumas edições do modelo. Porém, o Speedcat já caminhava de forma independente há um bom tempo, começando lá pelos anos 2000, que realmente marcou a sua chegada de forma ampla nas lojas. De lá para cá, várias versões foram lançadas, tanto com um cano mais baixo quanto versões mais altas, mas foi a versão mais baixinha que deu certo no mercado. Ele voltou com tudo nos últimos tempos e ele é um dos carros-chefes da Puma atualmente, principalmente para atender as pessoas que abraçam com tudo essas tendências dos tênis de sola mais baixinha, né, dos anos 2000, junto a outros clássicos do começo desse milênio, como o Monster e o 8th Street, que também voltou recentemente. E agora que vocês aprenderam sobre a história do Puma Speedcat, eu quero apresentar para vocês aqui essa outra versão dele, um pouco mais select, como eu mencionei. Então vamos abrir essa caixa aqui. Bom, assim como os outros 2 aqui na mesa, ele também tem esses detalhes em um verde bem limão, só que é um pouco mais forte, né? Se a gente colocar um aqui um do lado do outro, é realmente bem mais vibrante. Ele também vem com um cadarço extra, algo que não costuma vir nos Speedcats. E uma outra diferença dele, assim, né, na verdade, logo de cara, quando a gente já vê ele, é as sobreposições, porque o Speedcat, né, essa versão mais básica, é realmente um pouco mais lisa, tem só alguns detalhes de costura aqui embaixo, né, o foam stripe aqui e nada mais. Já esse aqui tem um mix bem grande de materiais, então ele apresenta couro em uma boa parte da sua composição, tanto aqui no foam stripe quanto, né, na ponta, diferente desse aqui, que é inteiramente de camurça. Tem algumas outras poucas versões que acompanham o couro, e esse aqui tem outros materiais, então o couro e um meshzinho aqui também. E o nome desse aqui é o Speedcat Plus, né? Então, Plus, né? Digamos uma versão maior, né? Mais aprimorada em relação ao Speedcat. Outro detalhe curioso desse tênis também é a diferença, né? Não só na lateral, quanto a diferença aqui na frente. Como vocês podem ver, ele não faz, né? Essa volta que o Speedcat costuma ter, então ele já vai direto para cá. E o mesmo recorte diferenciado também vai para a parte de trás, então esse aqui tem essa, como eu posso dizer, esse formato diferente, já esse aqui vai para um formato um pouco mais comum dos outros tênis do mercado. Mas tirando isso, a língua segue com a mesma ideia, os solados também seguem, né, com a mesma ideia, o mesmo formato mais baixinho. Um outro detalhe bem curioso também, que eu tava olhando aqui agora, a língua também ela é metade metade, né? Tem um pouco camurça e um pouco desse mesmo mesh que fica aqui na lateral, que por sinal é um mesh bem diferente, não é aquele que a gente tá habituado a ver em alguns outros tênis no mercado. Ele parece bem mais transpassado, uns buraquinhos bem pequenininhos. Achei que deu um aspecto bem legal, muito bonito pro tênis. E por falar em cor agora, não só essas cores que estão aqui na mesa, existem muitas outras também, especialmente desse aqui mais recente. Já tem algumas cores no site aqui no Brasil, mas os Speedcats basiquinhos aqui de camurça mesmo já tem muitas cores, muitas variações, então fica de dica aí, caso você tenha gostado dele. Bom, basicamente, a gente olhando aqui na mesa, a gente conseguiu perceber que
a Puma ela tem revivido bastante, né, os seus clássicos lá nos anos 2000, no final dos anos 90, assim como mencionado o Monstro e o Wade Street, que voltou bem recentemente, inclusive já chegou no Brasil também em diferentes cores, também num tom de verde bem chamativo como esse aqui. E também para vocês terem ideia, né, de como a Puma tá reforçando, né, essa ideia dos anos 2000 e toda essa nostalgia, ela também realizou um evento aqui em São Paulo que durou 3 dias. Eu tive a oportunidade de participar de um deles, inclusive, sempre, né, com essa ideia de trazer a conectividade, as experiências reais, né, que tinham nos anos 2000. Então a Puma está reforçando bastante isso, né, no catálogo dela, em todas as suas estratégias de comunicação. Isso é realmente bem interessante e algo que algumas marcas não estão aproveitando muito. Agora, antes da gente terminar aqui, eu tava olhando mais alguns pequenos detalhes assim que passam despercebidos, mas realmente se diferenciam bastante da outra versão do Speedcat, e ela tá principalmente aqui. Então, como vocês podem perceber, os cadarços, eles são diferentes, né? Esse aqui tem uma ideia de um cadarço talvez um pouco mais esportivo. Ele me lembra muito os tênis que eu usava quando eu era criança para ir para a escola, então é esse cadarço mais, como posso dizer, firme. Já diferente desse aqui é um cadarço mais estético. E uma outra coisa interessante também é que os ilhós, eles não estão para fora, eles estão para dentro, né? Então eles têm essa camada aqui de couro, escondendo eles aqui, o que deixou um aspecto bem legal, que também traz, né, querendo ou não, essa ideia ainda mais de corrida e Fórmula 1. Mas agora, dando a minha opinião do produto, como uma usuária de Puma e também de Speedcat, eu tenho 2 lá na minha casa, na verdade 3, que um eu peguei da minha avó, verdade, só preciso limpar ele. Eu particularmente gosto bastante do modelo, eu acho ele realmente bem versátil, né, por mais que muitas pessoas olhem de fora e falem, né, como assim um tênis, né, que quase não tem sola, é fácil de usar. Mas particularmente essa versão aqui Plus, ela é realmente bem legal, bem bacana, porque ela também tira um pouco essa ideia mais delicada, entre aspas, que o Speedcat tem. Ainda mais nessas cores aqui, né, porque lilás e esse verde clarinho aqui realmente traz uma ideia um pouco mais agradável ao olhar. E já essa outra versão aqui é um pouco mais, digamos assim, talvez mais agressiva, com mais presença, que realmente evoca, né, essa ideia do esporte e do automobilismo, e isso é muito bacana. Eu gostei bastante dessa cor também, achei que deu um grande destaque para ele. E se você não curte muito, né, porque muita gente fala que às vezes o próprio Speedcat é um pouquinho mais feminino, digamos assim, essa versão aqui é bem interessante, então fica a dica aí. E em relação ao conforto, para mim tá aprovado, mas vai de cada um, né? Se você curtiu tanto o Speedcat mais básico quanto a versão Plus, fica a minha dica de vocês olharem o site da Puma, porque já tá disponível essas cores aqui que tá comigo e muitas outras cores também, como eu mencionei. Então o vídeo vai ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado, tanto da história do Speedcat quanto dos modelos que estão aqui comigo também. Então já aproveita para se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar e nos acompanhar em outras redes sociais também. E claro, acompanhar nosso site para ficar por dentro de tudo que acontece na cultura sneaker.